Quando a jovem pura olhou nos olhos do milionário e sussurrou, "Eu estou pronta", ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Pronta para quê? Que segredo escondiam essas duas palavras que mudariam tudo para sempre? De onde você está assistindo? Deixa o like e se inscreve no canal para descobrir o que aconteceu, depois dessa frase que deixou todo mundo sem palavras. O salão de mármore italiano ecoava com o som dos passos firmes de Rafael quando a encontrou ali, ajoelhada, esfregando o chão com suas mãos calejadas, sussurrando uma canção nordestina que sua avó costumava cantar. Naquele instante, algo no peito do empresário, acostumado apenas ao perfume caro de reuniões corporativas, rachou como cristal fino ao sentir o aroma de flor de laranjeira misturado com o jasmim que ela usava no cabelo. Carolina levantou seus olhos castanho escuro, luminosos como mel ao sol, e sorriu com uma sinceridade que ele não via há 15 anos, desde que o abandono inesperado da noiva o transformou em uma fortaleza ambulante de terno italiano e relógio suíço. As almas que estão destinadas a se encontrar têm um mapa invisível que nem o tempo nem a distância podem apagar, pensou Rafael, embora jamais admitisse isso em voz alta. Aos 37 anos, Rafael Monteiro era conhecido em São Paulo como o empresário implacável, que havia construído um império tecnológico do zero, impulsionado por uma determinação feroz que deixava pouco espaço para sentimentos. Seus traços mais marcantes eram a disciplina militar que aplicava a cada área de sua vida, a incapacidade quase patológica de confiar em alguém após ter sido traído em seu momento mais vulnerável, e aquela mansão de vidro e concreto no Morumbi onde vivia sozinho, cercado de arte contemporânea cara que nunca olhava realmente. O conflito que corroía sua alma silenciosamente era a guerra constante entre o desejo profundo de conexão humana e o terror paralisante de voltar a sentir a dor dilacerante do abandono. Carolina era a nova funcionária da limpeza, contratada pela governanta cearense que administrava a propriedade. Vinda de um pequeno município do interior da Bahia, com apenas 19 anos, carregava nas malas poucas roupas simples, mas trazia em seu coração uma riqueza que ele jamais havia imaginado existir. A capacidade de encontrar beleza nas coisas mais simples, de transformar qualquer espaço em lar com apenas um jarro de rosas vermelhas e um sorriso genuíno. "Desculpe, senhor. Não sabia que estaria em casa hoje", disse ela com aquele sotaque nordestino que alongava as vogais como uma melodia. Rafael a observou atentamente, tentando manter a frieza que o caracterizava. "Não estava previsto, mas a reunião foi cancelada", respondeu secamente, sem saber por que sentia a necessidade de dar explicações a uma funcionária. "Continue com seu trabalho." Virou-se para sair, mas algo o deteve. Talvez fosse a forma como ela voltou à sua tarefa sem se abalar, ou talvez a canção que continuava cantarolando, como se ele não existisse. Durante um segundo que pareceu eterno, Rafael experimentou uma sensação esquecida, curiosidade genuína por outro ser humano. Enquanto subia as escadas em direção ao seu escritório, a voz de Carolina flutuava pelo ar como um perfume sutil, que, sem saber, começava a infiltrar-se nas rachaduras invisíveis de sua couraça perfeitamente construída. A rotina meticulosamente organizada de Rafael começou a se alterar de forma tão sutil que nem ele mesmo notava. Cada manhã, ao descer para o café, seus olhos buscavam instintivamente aquela figura delicada que agora se movia por sua casa como se fosse parte do ar que respirava. Detestava esta nova fraqueza, este interesse involuntário que desafiava 15 anos de autocontrole perfeito. Durante 3 meses, Rafael observava de longe, fingindo revisar documentos em seu escritório envidraçado, enquanto secretamente notava como ela cantarolava, enquanto arrumava as orquídeas raras da estufa, como parava para admirar o pôr do sol alaranjado sobre os arranha-céus, como preparava tapioca na cozinha gourmet e oferecia à governanta com aquela maneira despretensiosa que desarma qualquer defesa. Uma tarde de terça-feira, enquanto Carolina limpava as estantes da biblioteca, Rafael entrou procurando um livro. A encontrou empoleirada na escada, absorta nas páginas de um antigo exemplar de 100 anos de solidão.
Gosta de Garcia Marques? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo por iniciar uma conversa. Carolina deu um sobressalto, fechando o livro com certa culpa. Desculpe, senhor. Eu não deveria... Não perguntei se deveria, mas se gosta. Interrompeu ele com um tom menos severo que o habitual. Ela sustentou seu olhar pela primeira vez, sem baixar os olhos como fazia habitualmente. É como ouvir a voz da minha terra, mesmo ele sendo colombiano. Respondeu com um sorriso tímido. Minha avó me lia trechos quando eu era criança. Você sabe ler? Perguntou Rafael, arrependendo-se imediatamente de seu tom condescendente. O olhar de Carolina endureceu, e pela primeira vez Rafael viu um lampejo de orgulho ferido naqueles olhos cor de mel. Tenho o ensino médio completo, senhor. O fato de eu limpar seus pisos não significa que minha mente também esteja vazia. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de uma tensão inesperada. Rafael sentiu algo estranho. Vergonha. Não lembrava quando foi a última vez que havia experimentado essa emoção. Claro, foi um comentário inapropriado, concedeu finalmente. Pode levar o livro se quiser terminá-lo. Não preciso da sua caridade, senhor, respondeu ela, descendo agilmente da escada. Tenho minha própria biblioteca, embora menor que a sua. Quando saiu da sala, Rafael ficou olhando o espaço vazio onde ela estivera, consciente de que acabara de ser colocado em seu lugar por uma mulher que ganhava em um mês o que ele ganhava em uma hora. A sensação era desconcertante e, para sua surpresa, não de todo desagradável. Aquela noite, enquanto revisava os relatórios financeiros trimestrais, um impulso inexplicável o levou a consultar o arquivo pessoal de Carolina. Sua motivação era clara e pura: enviar dinheiro para que seus irmãos menores continuassem estudando, ajudando sua mãe que tinha ficado na cidade, cuidando da pequena horta familiar, assumindo como filha mais velha a responsabilidade de sustentar a família quando ainda era quase uma menina. O primeiro obstáculo surgiu quando, sem pensar, aumentou discretamente seu salário através da contadora, apenas para descobrir dias depois que Carolina havia devolvido o valor extra com uma nota manuscrita. Não aceito o que não mereço ganhar. Aquilo o desconcertou profundamente. Em seu mundo corporativo, todos tinham um preço. Todos aceitavam qualquer vantagem. A simplicidade dela era uma linguagem que ele não dominava, um código moral tão sólido quanto desconcertante. Começaram então as primeiras mudanças sutis em seu comportamento. Passou a tomar café na cozinha, em vez do escritório, apenas para estar no mesmo ambiente enquanto ela preparava bolos de fubá que perfumavam toda a mansão com aquele aroma de milho e erva doce que não sabia que sentia falta. A presença de Carolina estava alterando paulatinamente o equilíbrio perfeito daquela casa imaculada e, por extensão, de sua vida inteira. Dona Zulmira, a governanta, uma cearense astuta que trabalhava para famílias ricas há 40 anos, percebia tudo com aqueles olhos verdes experientes. Sua motivação era genuína. Após anos vendo seu patrão murchar emocionalmente, apesar de toda sua riqueza, reconhecia naquela moça baiana a centelha que poderia salvá-lo da prisão autoimposta. Começou sutilmente a criar situações onde os dois precisavam interagir, pedindo a Carolina que levasse documentos ao escritório, que ajudasse a escolher flores para os arranjos, que preparasse o almoço nos dias em que ele trabalhava em casa. Senhorita Carolina, poderia levar estes contratos ao senhor? Ele está na estufa, pediu Dona Zulmira numa manhã de abril, com um sorriso cúmplice que a jovem não conseguiu interpretar. Carolina encontrou Rafael contemplando a chuva que batia nos vidros da estufa, com aquela expressão ausente que parecia transportá-lo para lugares distantes. Por um instante, permitiu-se observá-lo sem ser vista, a tensão perpétua em seus ombros, a testa ligeiramente franzida mesmo em repouso, as linhas de expressão que começavam a marcar um rosto que, não fosse por essa dureza constante, seria extraordinariamente atraente. Com licença, senhor. Os contratos que pediu, disse finalmente quebrando o encanto. Rafael virou-se, surpreso por não ter percebido sua presença. Algo em sua expressão normalmente impenetrável suavizou-se por um instante. Obrigado. Pode deixar na mesa, respondeu,
voltando ao seu tom habitual. Carolina deixou os documentos onde ele indicava, mas em vez de se retirar imediatamente como teria feito semanas atrás, aproximou-se de uma orquídea Vanda azul que parecia murchar. Esta precisa de mais umidade e menos luz direta, comentou quase para si mesma, enquanto tocava com delicadeza as pétalas azuladas. Você é especialista em orquídeas? Perguntou ele, com um toque de ironia. Minha mãe cultivava flores para vender na feira, respondeu ela com simplicidade. Não eram orquídeas exóticas, claro, mas todas as plantas falam a mesma língua se a gente sabe escutar. Rafael a observou enquanto ela, aparentemente esquecida de quem ele era e de sua posição, movia cuidadosamente o vaso para um local mais adequado. Havia algo hipnótico na naturalidade com que se movia, na confiança absoluta de suas mãos pequenas e ásperas, manipulando algo tão delicado e caro. Deveria contratar um especialista para estas plantas, acrescentou Carolina. São valiosas demais para serem cuidadas por alguém que não as entende. Está criticando minha gestão da casa, senhorita Silva? Perguntou ele, usando pela primeira vez seu sobrenome. Ela o olhou diretamente, sem se intimidar. Estou sugerindo que algumas coisas merecem mais que dinheiro, senhor Monteiro. Merecem atenção verdadeira. O duplo sentido de suas palavras ficou flutuando entre eles como uma verdade incômoda que nenhum estava preparado para reconhecer. Carolina fez uma leve inclinação de cabeça e se retirou, deixando Rafael com a perturbadora sensação de ter sido lido com uma clareza que ninguém havia mostrado em anos. Naquela tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, Rafael se pegou olhando repetidamente para o jardim, onde Carolina plantava ervas aromáticas num pequeno canto que Dona Zulmira lhe havia designado. O contraste entre o jardim geometricamente perfeito e aquele pequeno caos aromático de manjericão, alecrim e hortelã era como uma metáfora visual do que começava a acontecer em seu interior. O período de chuvas trouxe uma transformação no cenário ao redor da mansão. O jardim, que antes era geometricamente perfeito e frio, começou a ganhar toques dela. Canteiros de alecrim e manjericão que ela havia plantado pedindo permissão. O alecrim traz prosperidade e afasta as energias ruins, senhor. Uma pequena horta de tomates cereja junto à piscina de borda infinita. Um bebedouro artesanal para os bem-te-vis que ela montara com garrafas recicladas. Rafael observava essas mudanças com uma mistura de irritação e fascínio, pois quebravam a ordem perfeita que tanto se esforçara para construir, mas ao mesmo tempo traziam vida, cor e movimento àquele mausoléu de luxo. Numa manhã de domingo, Rafael cancelou inesperadamente sua partida de golfe com importantes executivos, algo inédito em sua rotina. Em vez disso, encontrou-se vagando pela própria casa como um estranho, seguindo inconscientemente o rastro de Carolina. Descobriu-a no pátio dos fundos, arrumando suas plantas, cantando suavemente enquanto trabalhava. Parou a uma distância prudente, permitindo-se o luxo proibido de observá-la sem as barreiras habituais de patrão e empregada. Carolina usava um vestido simples de algodão azul, que contrastava com o verde intenso das plantas. Seu cabelo preto, habitualmente preso num coque austero, caía livremente sobre os ombros, e seu rosto, normalmente sério em sua presença, transformava-se completamente ao acreditar que estava sozinha. Relaxado, expressivo, quase luminoso, Rafael sentiu uma pontada de algo que não reconheceu imediatamente como inveja. Inveja da capacidade dela de encontrar alegria em algo tão simples quanto cuidar de um pedaço de terra. Um estrondo repentino quebrou o momento. Um vaso havia caído de uma prateleira próxima. Carolina virou-se sobressaltada, descobrindo Rafael. Desculpe, disse ele, sentindo-se absurdamente culpado como um adolescente flagrado espiando. Não queria interromper. Ela levantou-se limpando as mãos no avental que usava sobre o vestido. Não se preocupe, senhor. Já estava terminando. Você tem boa mão para as plantas, comentou ele aproximando-se para examinar a pequena horta que agora prosperava num canto antes estéril. Este lugar nunca teve tanto cor. Carolina sorriu, e Rafael notou que era a primeira vez que ela sorria diretamente para ele, não como funcionária cumprindo seu dever, mas como uma pessoa compartilhando um momento genuíno.
Às vezes os lugares mais luxuosos são os que mais precisam de vida, Sr. Monteiro. São como pessoas que têm tudo, exceto o essencial. A franqueza de suas palavras o desconcertou. Em seu mundo, ninguém lhe falava assim, com uma honestidade desprovida de agenda oculta, sem buscar impressioná-lo ou obter vantagem. E o que é essencial, na sua opinião? Perguntou genuinamente interessado em sua resposta. Carolina olhou para o horizonte, onde o céu de São Paulo começava a atingir-se com as cores do entardecer. Raízes e asas, eu acho. Saber de onde viemos e ter a liberdade de escolher para onde vamos. O resto são apenas coisas. Rafael a observou fixamente, sentindo que algo dentro dele se movia ligeiramente, como uma pedra que, após anos de imobilidade, começava a rolar morro abaixo. 6 meses após a chegada de Carolina, durante um jantar beneficente onde precisou de ajuda extra, pediu que ela servisse as bebidas aos convidados. Foi quando ocorreu o momento que mudaria tudo. Um dos investidores, embriagado pelo uísque escocês de 30 anos, fez um comentário desrespeitoso sobre sua aparência simples e sua juventude. Antes que Rafael pudesse processar, encontrou-se enfrentando o homem com uma fúria protetora que não sabia que possuía, expulsando-o da festa apesar das consequências financeiras. Quando todos saíram e o silêncio regressou, ela o encontrou sozinho no terraço, com as mãos tremendo enquanto segurava uma taça vazia, e disse suavemente: "Obrigada por me defender, mas não era necessário. Aprendi que palavras feias dizem mais sobre quem as diz do que sobre quem as escuta." Aquela sabedoria simples dita com aquele sotaque nordestino que alongava as vogais como uma canção, abriu uma rachadura em suas defesas. Pela primeira vez em 15 anos, falou sobre a traição, sobre como encontrar a sua noiva com seu sócio uma semana antes do casamento, quando tinha apenas 22 anos, sobre como isso destruíra sua capacidade de confiar. Carolina ouviu em silêncio, e quando ele terminou não ofereceu palavras vazias de consolo. Simplesmente pegou sua mão grande e calejada de digitar em teclados caros, entre suas mãos pequenas e ásperas de trabalho manual, e permaneceram assim, vendo a cidade iluminada estender-se como um mar de estrelas terrestres. Aquela noite no terraço marcou um ponto de inflexão que nenhum dos dois reconheceu imediatamente. Rafael começou a buscar sua companhia com pretextos cada vez mais transparentes. Consultas sobre o jardim, opiniões sobre a redecoração de cômodos que nunca eram redecorados, até pedidos específicos para que fosse ela quem lhe trouxesse o café no meio da tarde. Dona Zulmira observava esta dança silenciosa com uma mistura de satisfação e preocupação. Uma tarde, enquanto Carolina preparava suco de caju na cozinha, a mulher mais velha sentou-se à sua frente com aquela expressão que indicava uma conversa séria. "Menina, você sabe em que terreno está pisando?" Perguntou diretamente, no tom maternal que adotara com ela. Carolina continuou cortando frutas com precisão sem levantar o olhar. "Só estou fazendo o meu trabalho, Dona Zulmira. O Sr. Monteiro é gentil, só isso." A cearense suspirou, cruzando seus braços roliços sobre a mesa de mármore. "Tenho 60 anos, filha. Vi mundo suficiente para reconhecer quando um homem como ele olha para uma mulher como você, de certa maneira. E você não é boba, embora às vezes se faça de desentendida." Carolina deixou a faca sobre a tábua e enfrentou o olhar penetrante de Dona Zulmira. "O que quer que eu diga? Que eu gosto dele, que às vezes, quando ele me olha, sinto algo que não deveria sentir." Sua voz quebrou ligeiramente. "Sou realista, Dona Zulmira. Conheço meu lugar no mundo." "Seu lugar no mundo não é algo fixo, menina," respondeu a mulher com surpreendente suavidade. "É construído com cada decisão que tomamos. Ele nunca me veria como..." "Ele já vê," interrompeu Dona Zulmira. "A pergunta é, você está preparada para o que isso significa? Um homem como Rafael Monteiro não sabe amar pela metade. Quando finalmente se entregar, será como um rio quebrando uma represa. Você tem força para se manter em pé quando essa onda chegar?" Carolina não respondeu imediatamente. Seus pensamentos voaram para sua família na Bahia, para as expectativas depositadas nela, para a responsabilidade que carregava sobre ombros jovens demais. "Não posso me dar ao luxo de sonhar, Dona Zulmira",
disse finalmente. Minha família depende de mim. O coração não entende de dar-se ao luxo, querida, respondeu Dona Zulmira, levantando-se para voltar às suas tarefas. Só conhece a fome ou a saciedade. Enquanto isso, Rafael experimentava sua própria turbulência interna. Em 15 anos, havia construído um império financeiro, tomando decisões que afetavam milhares de funcionários sem um traço de dúvida. No entanto, agora se encontrava paralisado pela simples ideia de convidar Carolina para tomar um café fora do contexto de trabalho. Uma tarde, depois de dar voltas na cabeça durante semanas, finalmente reuniu coragem para se aproximar dela enquanto trabalhava na estufa. Carolina, disse, utilizando seu nome pela primeira vez, fazendo-a sobressaltar-se. Eu me perguntava se você gostaria, pigarreou, se você gostaria de me acompanhar a uma exposição no MASP neste fim de semana. Eles têm uma mostra especial sobre pintores nordestinos. O silêncio que seguiu pareceu estender-se eternamente. Carolina o olhou com uma mistura de surpresa e algo mais que ele não soube identificar. Senhor Monteiro, Rafael, corrigiu-a suavemente. Pode me chamar de Rafael quando não estamos trabalhando. Ela respirou profundamente antes de responder. Não acho que seja apropriado, senhor. As pessoas falariam. Você se importa com o que as pessoas dizem? Perguntou ele, genuinamente curioso. Eu não, respondeu ela com aquela franqueza que o desarmava. Mas o senhor deveria se importar. Sua reputação, sua posição. Passei 15 anos me preocupando com o que os outros pensam. Interrompeu-a com uma intensidade que surpreendeu a ambos. 15 anos construindo uma vida que parece perfeita vista de fora, mas que está... Parou, buscando a palavra adequada. Vazia por dentro. Carolina o fitou como se tentasse decifrar um texto em um idioma desconhecido. Por que eu? Perguntou finalmente, com uma vulnerabilidade que contrastava com sua habitual fortaleza. Há mulheres bonitas, educadas da sua classe social. Exatamente por isso, respondeu ele com um sorriso triste. Porque quando você me olha, não vê o empresário, ou a conta bancária, ou o sobrenome. Simplesmente vê um homem com muros de mais e janelas de menos. A metáfora ficou suspensa entre eles, carregada de significados que nenhum se atrevia a nomear completamente. Finalmente, Carolina assentiu quase imperceptivelmente. Tudo bem. Irei a essa exposição com você. Rafael. Seu nome naqueles lábios soou como algo completamente novo, como se ninguém o tivesse pronunciado corretamente até aquele momento. A exposição no MASP tornou-se um ponto de virada inesperado. Rafael havia imaginado múltiplos cenários, mas nenhum se assemelhou à realidade. Esperava encontrar uma Carolina intimidada pelo ambiente elegante, talvez insegura entre obras-primas e visitantes sofisticados. Em vez disso, descobriu uma mulher que se movia com surpreendente naturalidade entre as pinturas, comentando detalhes que até mesmo ele, com sua educação privilegiada, não havia notado. Olha como Portinari usa a luz aqui, disse ela, detendo-se diante de uma tela monumental. Parece que as roupas dos retirantes estão esculpidas em pedra, mas se você observar bem, pode sentir a textura do tecido. Rafael a observava fascinado, esquecendo momentaneamente os olhares curiosos de alguns conhecidos que cruzavam seu caminho. Como você sabe tanto sobre arte? Perguntou finalmente, genuinamente intrigado. Carolina sorriu com certa timidez. Meu professor de literatura no ensino médio nos trazia aqui quando conseguia juntar dinheiro suficiente para o ônibus de Salvador. Dizia que a educação não está só nos livros, mas em treinar os olhos para ver a beleza em toda parte. Enquanto percorriam as salas, Rafael começou a ver o museu através dos olhos dela, não como uma coleção de ativos culturais avaliados em milhões, mas como um tesouro vivo que respirava história e emoção. Carolina detinha-se especialmente diante das cenas cotidianas, das naturezas mortas humildes, das representações de pessoas comuns realizando tarefas simples. Sabe o que há de mais bonito nessas pinturas? Comentou ela diante de um quadro de Di Cavalcanti. Elas imortalizam momentos que ninguém consideraria importantes. Como se o artista dissesse, olha, isso também merece ser lembrado para sempre.
A sabedoria simples mas profunda de suas observações deixou Rafael sem palavras. Pela primeira vez em anos, encontrou-se questionando os valores que haviam guiado sua vida adulta. A busca incessante por status, o acúmulo de bens como medida do sucesso, a distância emocional como escudo protetor. A colisão de mundos intensificou-se quando, ao saírem do museu, Rafael sugeriu jantar num restaurante exclusivo próximo. Carolina negou suavemente com a cabeça. "Conheço um lugar melhor", disse com um sorriso cúmplice, "se você confia em mim." 30 minutos depois, Rafael Monteiro, o homem cuja assinatura valia milhões, encontrava-se sentado num pequeno boteco na Vila Madalena, rodeado de estudantes, trabalhadores e aposentados que desfrutavam de petiscos caseiros e cerveja servida em copos simples. Carolina cumprimentava familiarmente o dono, um nordestino corpulento que a recebeu com abraços efusivos. "Carolzinha, que alegria ver você, menina!" exclamou o homem, para depois examinar Rafael com curiosidade. "E esse senhor tão elegante?" "Um amigo, Toninho. Ele se chama Rafael", respondeu ela com naturalidade. Toninho os conduziu a uma mesa no canto mais tranquilo e, sem que pedissem nada, começou a trazer pratos. Coxinha cremosa, bolinho de bacalhau, pastéis de queijo, tudo servido sem pretensões, mas com um aroma que despertava o apetite imediatamente. "Você vem aqui com frequência?" perguntou Rafael, surpreso pela familiaridade do tratamento. "Quase todos os domingos", respondeu ela. "Toninho é de Recife, como meu pai. Me faz sentir um pouco mais perto de casa." Rafael observou o local com novos olhos, notando os detalhes que antes teria ignorado. As fotografias antigas nas paredes, as conversas animadas nas mesas próximas, a autenticidade de um espaço que existia não para impressionar, mas para nutrir em todos os sentidos. "É a primeira vez em anos que como algo sem saber seu preço exato", comentou com um sorriso irônico. Carolina o olhou fixamente, com aquela maneira direta que tinha de atravessar suas defesas. "Algumas coisas valem mais do que custam, Rafael, e outras custam mais do que valem." A simplicidade profunda de sua filosofia o desarmava constantemente. Enquanto a noite avançava, rodeados pelo burburinho alegre do local, Rafael encontrou-se rindo abertamente, compartilhando anedotas de sua infância, escutando as histórias de Carolina sobre sua cidade, sua família, seus sonhos postergados. Pela primeira vez em 15 anos, não estava calculando o benefício de cada palavra, ou medindo a impressão que causava. Simplesmente estava presente, completamente vivo, no momento. Quando finalmente saíram à rua, São Paulo havia se transformado sob o manto noturno. Caminharam sem rumo definido, com essa intimidade especial que as cidades criam à noite. Ao passar junto a uma pequena praça onde um grupo de jovens tocava samba com um violão, Carolina deteve-se, atraída pela música como por um ímã invisível. "Esta canção", murmurou com uma expressão de nostalgia repentina. "Meu pai a cantava sempre, sem aviso prévio. Um dos músicos a reconheceu e a convidou a se juntar. Para assombro de Rafael, ela aceitou com naturalidade, unindo-se ao círculo como se sempre tivesse pertencido ali. E então, sob a luz tênue dos postes, Carolina começou a dançar. Não era a dança tecnicamente perfeita de uma profissional, mas algo muito mais poderoso. A expressão genuína de uma alma que comunicava com o corpo o que as palavras não podiam expressar. Seus movimentos eram ao mesmo tempo contidos e livres, cheios de uma dignidade ancestral e uma paixão apenas controlada. Rafael a observava hipnotizado, descobrindo uma dimensão completamente nova dela, uma beleza selvagem e autêntica que nenhum salão elegante poderia conter. Quando a música terminou e Carolina voltou ao seu lado, com as bochechas coradas e os olhos brilhantes, Rafael compreendeu que algo fundamental havia mudado dentro dele. O muro cuidadosamente construído durante 15 anos tinha agora uma rachadura irreparável. O segundo obstáculo chegou em forma da família dela. Os irmãos precisavam de uma cirurgia cara que o SUS não cobria completamente. Quando ele descobriu através de Dona Zulmira e ofereceu pagar, Carolina recusou com aquela teimosia doce, mas inflexível. "Não sou sua responsabilidade." Rafael então precisou aprender uma nova estratégia, não a de conquistar com dinheiro,
mas a de oferecer ajuda de maneira que preservasse a dignidade dela. Criou um programa de bolsas na empresa para familiares de funcionários, aplicando-o retroativamente. Ainda assim, ela desconfiou, e ele teve que confessar tudo, expondo sua vulnerabilidade ao querer ajudá-la sem ofendê-la. Era uma tarde de tempestade quando finalmente tiveram essa conversa. A chuva golpeava com fúria as janelas da biblioteca, onde Carolina organizava livros e Rafael, aparentemente, revisava contratos. Na realidade, estava há meia hora observando-a, reunindo coragem para abordar o assunto que o atormentava há dias. Carolina, disse finalmente, fechando a pasta de documentos. Sei sobre seu irmão. Ela tensionou-se visivelmente, interrompendo sua tarefa para olhá-lo com uma mistura de surpresa e cautela. O que exatamente você sabe? Que ele precisa de uma cirurgia urgente. Que você está trabalhando horas extras em outro emprego para juntar o dinheiro, respondeu ele, aproximando-se. Que você está se matando lentamente por responsabilidades que não deveriam cair só sobre seus ombros. Carolina deixou os livros e o enfrentou diretamente, com aquela dignidade inquebrantável que a caracterizava mesmo nos momentos mais vulneráveis. Minha família é problema meu, Rafael. Agradeço sua preocupação, mas... Deixe-me ajudar, interrompeu-a, com uma urgência que não tentou disfarçar. Não como seu patrão, não como o que quer que sejamos agora, como alguém que não suporta vê-la sofrer quando tem os meios para evitá-lo. Carolina negou lentamente com a cabeça, com uma expressão de triste determinação. O dinheiro sempre muda as coisas, Rafael. Cria dívidas invisíveis, altera equilíbrios. Não posso permitir que nossas... Hesitou, buscando a palavra adequada. Conversas se compliquem assim. Rafael passou a mão pelo cabelo, num gesto de frustração contida. Então o que sugere? Que eu fique de braços cruzados vendo como você se desfaz por orgulho? Não é orgulho, respondeu ela com veemência. É dignidade. É tudo o que temos, os que nasceram sem sobrenomes importantes ou contas bancárias recheadas. Se a perco, o que me resta? O silêncio que seguiu estava carregado de emoções contraditórias. Rafael compreendeu, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, que o dinheiro, que sempre havia sido sua ferramenta para resolver qualquer problema, convertia-se aqui num obstáculo. A riqueza, que havia definido sua identidade durante tanto tempo, agora se interpunha entre ele e a única coisa que realmente desejava. Criei um programa de bolsas para os familiares de todos os funcionários, disse finalmente, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Para estudos, emergências médicas, projetos pessoais. É completamente transparente, com critérios claros de elegibilidade. Seu irmão se qualificaria automaticamente. Carolina o olhou com desconfiança. Quando exatamente você criou este programa? Rafael sustentou seu olhar, sabendo que qualquer evasiva seria inútil. Há 3 dias, mas deveria ter existido desde sempre, acrescentou com sinceridade. Não é caridade, Carolina. É justiça. É redistribuir o que nunca deveria ter se acumulado só nas minhas mãos. A intensidade de sua declaração surpreendeu a ambos. Por um momento ninguém falou. A chuva continuava batendo nos vidros, criando uma música de fundo para aquele momento crucial. Por que você faz isso, Rafael? Perguntou ela finalmente, com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. O que quer de mim? A pergunta o atingiu com a força de uma revelação. O que queria realmente? Não era gratidão, nem admiração, nem mesmo a satisfação de resolver um problema com dinheiro, como havia feito toda a sua vida. Quero que você me olhe, respondeu com uma honestidade que assustou a ele mesmo. Não o empresário, nem o milionário, nem o patrão. Apenas o homem que esqueci como ser até você aparecer. Naquele momento de confissão, com a chuva tamborilando nas janelas francesas e o cheiro de terra molhada entrando pela porta da varanda, algo se quebrou definitivamente entre eles. Ela tocou seu rosto pela primeira vez, e ele fechou os olhos sentindo aquelas mãos ásperas como a carícia mais suave que jamais recebera. Não precisa comprar meu carinho, sussurrou ela. Ele já é seu. O tempo pareceu parar enquanto seus lábios se encontravam pela primeira vez, num beijo que tinha gosto de promessa, de risco, de salto no vazio sem rede.
Quando finalmente se separaram, Rafael compreendeu que acabava de cruzar uma fronteira, da qual não havia retorno possível. E pela primeira vez em 15 anos, a ideia de não ter o controle absoluto não o aterrorizava. A transformação na vida de Rafael foi radical. Começou a frequentar a pequena igreja do bairro da Liberdade, onde ela ia aos domingos, comendo pão de queijo na praça depois da missa, conversando com os vizinhos que o olhavam com curiosidade, mas o recebiam com a hospitalidade calorosa característica dos nordestinos. Aprendeu a jogar dominó com os senhores no bar da esquina, descobriu o sabor da tapioca preparada da forma tradicional pela tia dela, participou de festas populares, onde dançou forró pela primeira vez desde sua infância. Esses elementos culturais impactavam suas decisões porque o reconectavam com uma humanidade que perdera em sua escalada corporativa, lembrando-o de que sucesso sem conexão é apenas uma palavra bonita para a solidão. No entanto, cada ação tem consequências, e a nova vida de Rafael logo começou a colidir com o mundo cuidadosamente estruturado que havia construído. O primeiro confronto ocorreu durante uma reunião do Conselho Diretor, onde um dos principais acionistas, Eduardo Mendonça, um homem de 60 anos com a arrogância que só gerações de riqueza podem cultivar, abordou o tema diretamente. "Chegaram a mim certos rumores, Rafael", comentou com falsa casualidade enquanto os demais membros abandonavam a sala. "Sobre sua situação pessoal." Rafael manteve a expressão impassível, embora sentisse como cada músculo de seu corpo se tensionava. "Minha vida pessoal não é assunto deste conselho, Eduardo." O homem mais velho soltou uma risada seca, desprovida de humor. "Tudo o que você faz é assunto nosso quando afeta esta empresa", respondeu aproximando-se. "Estamos prestes a fechar a fusão com Tech Brasil. Seus executivos são extremamente conservadores. Como acha que reagirão quando souberem que o CEO da nossa companhia está confraternizando com o pessoal da limpeza?" A forma depreciativa com que pronunciou as últimas palavras acendeu em Rafael uma fúria que raramente permitia aflorar. "Tenha cuidado com o que insinua, Eduardo", advertiu em voz baixa, mas firme. "E lembre-se que continuo sendo o acionista majoritário." "Por enquanto", replicou Mendonça, "mas até você sabe que a percepção é tudo em nosso mundo. Não se trata de moralidade, Rafael. Trata-se de negócios, de bilhões em jogo." Enquanto saía da sala de reuniões, Rafael sentiu o peso de uma escolha impossível formando-se em seu horizonte. Pela primeira vez, o império que havia construído com tanto esforço começava a parecer uma gaiola dourada em vez de uma conquista. Naquela noite, enquanto jantava com Carolina no pequeno apartamento que ela dividia com duas conterrâneas num edifício antigo na Liberdade, tentou manter a compostura, mas ela já o conhecia bem o suficiente para notar sua preocupação. "O que está te preocupando?" perguntou diretamente, servindo-lhe mais daquele vinho barato, mas surpreendentemente bom, que haviam comprado na loja da esquina. Rafael contemplou o líquido vermelho escuro em seu copo, tão diferente das caras garrafas que normalmente bebia. "A fusão com Tech Brasil pode se complicar", respondeu vagamente. Carolina o observou em silêncio durante alguns segundos. "É por minha causa, não é?" Sua voz era tranquila, quase resignada. "Por nós." Rafael levantou o olhar, surpreso com sua perspicácia. "Como você sabe?" Ela sorriu com certa tristeza. "Não sou ingênua, Rafael. Sei como o mundo funciona. Um homem como você não pode simplesmente mudar de vida sem consequências." "Não me importo com as consequências", respondeu ele com mais veemência do que pretendia. "Deveria se importar", replicou ela com aquela franqueza desconcertante. "Você construiu algo importante, dá trabalho a centenas de pessoas. Tem um propósito maior que nós." A maturidade de sua perspectiva o deixou sem palavras. Enquanto a maioria buscaria agarrar-se à relação a qualquer custo, ela estava considerando desinteressadamente o que era melhor para todos os envolvidos. "Você está terminando comigo?" perguntou finalmente, com um nó na garganta que não lembrava ter sentido desde a adolescência. Carolina negou suavemente com a cabeça, pegando sua mão grande sobre a mesa de fórmica desgastada. "Estou dizendo que talvez precisemos ser mais discretos, por enquanto."
Rafael sentiu uma onda de alívio, seguida imediatamente por vergonha. Era isso que estava oferecendo a ela? Um relacionamento nas sombras, como se ela fosse algo de que se envergonhar? Não quero me esconder, declarou com firmeza. Não quero fingir que isto, fez um gesto abarcando o espaço entre eles, é menos importante do que realmente é. Não é questão de importância, respondeu ela. É questão de inteligência, de escolher nossas batalhas. A sabedoria prática de Carolina, muito superior aos seus 19 anos, continuava surpreendendo-o. No entanto, algo dentro dele se rebelava contra esta solução pragmática. Toda sua vida adulta havia sido uma série de compromissos estratégicos, de sacrifícios calculados por um bem maior, que, em retrospectiva, nunca pareceu chegar. Pela primeira vez, havia encontrado algo que se sentia autêntico, sem artifícios nem agendas ocultas. A ideia de relegá-lo às margens de sua vida, como um segredo vergonhoso, tornava-se cada vez mais intolerável. As semanas seguintes foram uma dolorosa negociação entre seus mundos em colisão. Durante o dia, Rafael era o executivo impecável, gerenciando as complexas negociações da fusão com a mesma precisão clínica de sempre. À noite, escapava para uma vida paralela, onde podia ser simplesmente um homem se apaixonando lentamente, descobrindo facetas de si mesmo que acreditava perdidas para sempre. A pressão aumentou quando, durante um coquetel corporativo, a ex-noiva de Rafael, Luciana, agora casada com um político proeminente, aproximou-se dele com aquele sorriso calculado que uma vez havia confundido com amor. Você parece diferente, Rafael, comentou, examinando-o com curiosidade profissional. Quase feliz. Não combinava com você. Havia um veneno sutil em seu tom, uma malícia elegantemente embalada em cortesia social. As pessoas mudam, Luciana, respondeu ele com uma neutralidade estudada. Algumas para melhor. Ela riu suavemente, um som que alguma vez o havia cativado e agora lhe parecia vazio. Ouvi rumores fascinantes sobre você e certa funcionária. Muito pitoresco, não acha? Quase como um desses romances para donas de casa. Rafael sentiu a fúria crescendo em seu interior, mas a controlou com precisão cirúrgica. 15 anos atrás, esta mulher havia destroçado sua capacidade de confiar. Agora, ironicamente, seu desprezo apenas confirmava a autenticidade do que havia encontrado com Carolina. Sabe, Luciana, respondeu com um sorriso genuíno, acho que devo agradecer a você. Se não tivesse me traído há 15 anos, talvez nunca tivesse valorizado a honestidade quando finalmente a encontrei. Deixando-a com a réplica nos lábios, Rafael afastou-se, sentindo um peso abandonar seus ombros. Nesse momento, tomou uma decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida. A decisão de Rafael concretizou-se numa ação que surpreendeu todos os que o conheciam. Em vez de se esconder, de proteger sua imagem pública às custas de seus sentimentos, escolheu o caminho oposto, a visibilidade total, o reconhecimento público de seu relacionamento com Carolina. A oportunidade apresentou-se durante o jantar anual da Fundação Empresarial de São Paulo, um dos eventos mais prestigiosos do calendário corporativo brasileiro. Todos os nomes importantes do país estariam lá, junto com políticos, celebridades e a imprensa especializada. Rafael havia sido convidado a fazer o discurso principal, uma honra que normalmente aproveitaria para reforçar sua imagem de líder visionário e calculista. Na noite do jantar, enquanto se preparava no closet de sua mansão, Rafael experimentou algo incomum: nervosismo. Não o sentia há anos, acostumado a dominar qualquer situação social com a mesma precisão clínica que aplicava às suas operações financeiras. Mas o que planejava fazer naquela noite ia contra tudo o que havia construído cuidadosamente durante 15 anos. Dona Zulmira entrou sem bater, com a familiaridade que lhe permitiam suas décadas de serviço, e o encontrou lutando com a gravata borboleta do smoking. Deixe comigo, disse, aproximando-se para arrumá-la com dedos experientes. Parece um noivo no dia do casamento. Rafael sorriu fracamente diante da comparação involuntariamente acertada. Acha que estou cometendo um erro, Dona Zulmira? A mulher mais velha o olhou diretamente,
com aquela mistura de franqueza e carinho maternal que só ela podia se permitir. Acho que cometeria um erro se continuasse vivendo como até agora, com todo o dinheiro do mundo, mas sem nada que realmente importasse. Rafael assentiu, agradecido pela confirmação do que já sabia em seu interior. Ela está pronta. Tão pronta quanto pode estar, coitadinha, respondeu Dona Zulmira com um suspiro. Está apavorada de não se encaixar, de envergonhar você. Jamais poderia, respondeu ele com uma intensidade que surpreendeu até mesmo a experiente governanta. Quando Carolina apareceu no alto da escada, Rafael sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Usava um vestido simples azul marinho, elegante em sua simplicidade, complementado por um único acessório, um colar de prata com uma pequena estrela que ele lhe havia presenteado semanas antes. Seu cabelo negro estava preso num coque baixo, e sua maquiagem era tão sutil que parecia não usar nenhuma. Não tinha a aparência manufaturada das mulheres que costumavam acompanhá-lo a esses eventos, mas uma beleza genuína e sem artifícios que resultava ainda mais impactante precisamente por sua autenticidade. Você está, começou ele, achando difícil completar a frase. Apresentável, sugeriu ela com um sorriso nervoso. Perfeita, corrigiu Rafael. Absolutamente perfeita. Durante o trajeto no Porsche até o Teatro Municipal, onde se celebrava o jantar, Carolina permaneceu incomumente silenciosa, olhando pela janela os edifícios iluminados de São Paulo. Ainda podemos dar meia volta, ofereceu Rafael, notando sua tensão. Não precisamos fazer isso esta noite. Ela o olhou então com aquela determinação tranquila que ele havia chegado a admirar profundamente. Se vamos ficar juntos, terá que ser enfrentando o mundo, não nos escondendo dele, respondeu. Só estou reunindo forças. A chegada ao evento foi tal como Rafael havia antecipado. Olhares curiosos, murmúrios mal disfarçados, sorrisos corteses que não alcançavam os olhos. Apresentou Carolina como minha companheira a cada pessoa que se aproximava, observando com certa satisfação como a surpresa inicial dava lugar a um desconforto mal dissimulado. Ela, por sua vez, mantinha uma dignidade serena que contrastava dramaticamente com o nervosismo social de muitas pessoas supostamente sofisticadas que os rodeavam. O momento crucial chegou quando Rafael foi chamado ao palco para seu discurso. Enquanto subia os degraus, sentiu o peso de todos os olhares sobre si, o zumbido expectante de uma plateia que esperava as palavras calculadas e seguras que sempre havia oferecido. Em vez disso, ao chegar ao microfone, respirou profundamente e começou a falar de um lugar que não visitava há muito tempo. Seu coração. Há um ano, eu era um homem rico, mas morto por dentro. Começou, provocando um silêncio imediato na sala. Tinha tudo o que nossa sociedade considera valioso: dinheiro, poder, influência. Mas havia esquecido algo fundamental, que nenhum desses ativos vale nada se você não pode compartilhá-los com alguém que lhes importa mais que você mesmo. Enquanto falava, seus olhos encontraram os de Carolina entre a multidão, ancorando-se neles como num farol em meio à tempestade. Há alguns meses, conheci alguém que me lembrou o que significa ser humano, alguém que, com menos de 1/10 da minha educação formal, me ensinou mais sobre integridade, coragem e amor verdadeiro que qualquer MBA ou meus 37 anos de experiência de vida. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo Mendonça, sentado na primeira fila, o olhava com uma mistura de horror e fúria mal contida. Rafael continuou, sentindo uma libertação quase física com cada palavra. Esta noite, em vez de falar-lhe sobre estratégias de mercado ou previsões econômicas, quero anunciar algo muito mais importante: a criação da Fundação Novos Horizontes, um programa social de educação e capacitação profissional para jovens de comunidades vulneráveis. À medida que detalhava a iniciativa, explicando como investiria milhões de reais para que famílias como a de Carolina tivessem mais oportunidades, notou algo extraordinário. As expressões céticas começavam a se transformar. Até mesmo alguns dos empresários mais conservadores pareciam genuinamente interessados no projeto. Quando terminou seu discurso, houve um momento de silêncio absoluto.
seguido por um aplauso que começou timidamente e foi crescendo até se converter numa ovação. Não era a reação que havia antecipado. Enquanto descia do palco, vários colegas se aproximaram para felicitá-lo, alguns com a sinceridade de quem reconhece um ato de coragem, outros com o oportunismo de quem sabe identificar uma tendência emergente. Carolina estava esperando-o ao pé do palco com lágrimas contidas brilhando em seus olhos. Sem se importar com os fotógrafos ou os olhares curiosos, Rafael tomou seu rosto entre as mãos e a beijou suavemente, selando publicamente uma promessa que havia começado a se formar no dia em que a encontrou cantando enquanto limpava o chão de mármore. Nessa noite, ao regressar à mansão, experimentaram pela primeira vez a sensação de estarem verdadeiramente em casa juntos. Não como funcionária e patrão, nem mesmo como amantes clandestinos, mas como duas pessoas que haviam escolhido construir algo juntos, à vista de todos, com todas as complicações que isso implicava. "Sabe o que mais me impressionou esta noite?" comentou Carolina enquanto tirava os brincos diante do espelho do quarto, que agora compartilhavam. "Meu valente discurso?" brincou Rafael, afrouxando a gravata. Ela negou com um sorriso. "Sua capacidade de perder e ganhar ao mesmo tempo. Você perdeu a aprovação de alguns, mas ganhou algo muito mais valioso." "E o que ganhei exatamente?" perguntou ele, genuinamente curioso por sua perspectiva. Carolina aproximou-se, tomando suas mãos entre as dela, com aquele olhar direto que parecia ver através de todas as suas defesas. "Liberdade", respondeu simplesmente. "A liberdade de ser quem realmente é, sem desculpas nem explicações." Enquanto a abraçava, Rafael compreendeu a profunda verdade de suas palavras. O preço de sua transformação havia sido alto. Algumas ações da empresa haviam caído temporariamente, certas portas sociais se fecharam, relações de anos esfriaram. Mas, pela primeira vez, desde que podia se lembrar, respirava sem o peso constante das expectativas alheias sobre seus ombros. Era uma sensação que não trocaria por todas as riquezas materiais do mundo. Apesar do sucesso inesperado de sua revelação pública, os desafios para Rafael e Carolina apenas começavam. O relacionamento entre ambos, nascido na intimidade protegida de encontros privados, agora devia sustentar-se sob o escrutínio constante do mundo exterior. As diferenças que antes haviam resultado fascinantes começavam a manifestar-se como obstáculos práticos na vida cotidiana. O primeiro ponto de atrito surgiu quando Rafael propôs que Carolina abandonasse definitivamente seu modesto apartamento na Liberdade e se mudasse oficialmente para a mansão do Morumbi. Para ele era um passo lógico. Por que manter duas residências quando podiam compartilhar a mais confortável e luxuosa? "Não posso deixar minhas colegas assim, de repente", explicou Carolina durante um jantar tranquilo no terraço. "Elas dependem da minha parte do aluguel. Posso continuar pagando sua parte", ofereceu ele com a naturalidade de quem resolve todos os problemas com dinheiro. O olhar de Carolina endureceu-se ligeiramente. "Esse é exatamente o tipo de solução que não quero, Rafael. Nem tudo se resolve assinando um cheque." O comentário o atingiu mais forte do que esperava. Depois de meses juntos, Carolina seguia resistindo a aceitar seu apoio econômico, insistindo em manter sua independência financeira, trabalhando horas que ele considerava desnecessárias, economizando cada centavo, como se ainda vivesse em precariedade. "Quando você vai deixar de nos ver como entidades separadas?" perguntou ele com mais frustração do que pretendia mostrar. "O que é meu é seu agora. Isso significa minha casa, meu dinheiro, tudo." Carolina deixou os talheres sobre o prato, encarando seu olhar com aquela intensidade que nunca havia aprendido a diluir. "E o que há do meu?" questionou suavemente. "Não tenho mansões nem contas bancárias para oferecer, mas tenho minha dignidade, meus princípios, minha independência. Se os abandono, o que aportarei a esta relação além de me tornar mais uma sustentada, como tantas outras que você conheceu?" A pergunta ficou suspensa entre eles, revelando uma brecha fundamental em suas perspectivas que o amor, por intenso que fosse, não havia conseguido fechar completamente. Rafael nunca havia considerado o desequilíbrio de poder inerente ao relacionamento deles desse ângulo. Para ele, compartilhar sua riqueza era a expressão natural do afeto.
Para ela, aceitá-la sem condições significava perder parte de sua identidade. Naquela noite, deitados um ao lado do outro, mas separados por centímetros que pareciam quilômetros, Rafael contemplou o teto do quarto com uma nova clareza dolorosa. Talvez o maior obstáculo não fossem as diferenças externas, idade, classe social, educação, mas as cicatrizes invisíveis que ambos carregavam. Ele, o abandono que o havia convertido num controlador obsessivo; ela, a pobreza que forjara seu férreo senso de autossuficiência. Na manhã seguinte, Carolina encontrou um envelope na mesa do café. Dentro havia uma chave e um endereço no bairro de Pinheiros. "O que é isto?" perguntou confusa. Rafael, que tomava café enquanto revisava notícias em seu tablet, respondeu sem levantar o olhar. "Um compromisso. Um apartamento a meio caminho entre seu bairro e meu mundo. Nem muito luxuoso, nem muito básico. Em seu nome, não no meu. Para que vivamos juntos, sem que você sinta que está se mudando para meu território." Carolina observou a chave em silêncio, visivelmente comovida pelo gesto e seu significado implícito. "Você virá vê-lo comigo?" perguntou finalmente. Ele assentiu, encontrando seus olhos pela primeira vez naquela manhã. "Só se você prometer que deixará alguns espaços para que eu também possa contribuir com algo. Talvez uma horta na varanda, como a que você tem aqui." O sorriso de Carolina iluminou o ambiente como um amanhecer, dissipando a tensão da noite anterior. Fechado. O apartamento em Pinheiros converteu-se no símbolo físico de seu compromisso de construir algo juntos, um espaço que não pertencia completamente ao mundo de nenhum dos dois, mas que existia nessa interseção única que haviam criado. Carolina o decorou com uma mistura eclética de objetos: alguns móveis simples trazidos de seu antigo apartamento, plantas que cultivava com esmero, fotografias familiares em molduras modestas. Rafael contribuiu com algumas peças de arte contemporânea cuidadosamente selecionadas, uma cozinha profissional que sabia que ela desfrutaria e tecnologia discreta que facilitava a vida sem dominar o espaço. No entanto, a adaptação a esta nova realidade compartilhada resultou mais complexa do que ambos haviam antecipado. Os hábitos profundamente arraigados de anos vivendo de formas radicalmente diferentes colidiam na cotidianidade. Rafael descobriu, para sua surpresa, que Carolina era extraordinariamente disciplinada com os horários e a ordem, quase espartana em sua rotina diária. Ela, por sua vez, enfrentava a tendência dele de delegar tarefas cotidianas que considerava triviais, desde preparar café até encomendar mantimentos. "Nunca vi você fazendo compras", comentou ela uma tarde, enquanto regressavam carregados de sacolas do mercado local. "Sempre manda alguém?" Rafael deu de ombros, ajudando-a a colocar os legumes na geladeira. "O tempo é meu recurso mais escasso. Pagar para que outros façam tarefas rotineiras me permite concentrar-me no importante." "E como você decide o que é importante?" perguntou ela, com aquela curiosidade genuína que nunca era acusatória, mas verdadeiramente interessada. A pergunta o deixou momentaneamente sem resposta. Como explicar que, até conhecê-la, importante havia significado exclusivamente o que gerava retorno financeiro ou prestígio social? "Estou recalibrando essa definição", admitiu finalmente, com uma honestidade que se tornara habitual entre eles. Antes achava que conhecia a resposta. "Agora não estou tão certo." Carolina sorriu, entregando-lhe um tomate para que o colocasse na fruteira. "Isso, Rafael Monteiro, é o que os filósofos chamam de sabedoria. Reconhecer que você não sabe tudo." À medida que passavam os meses, essas fricções cotidianas transformavam-se em oportunidades para um conhecimento mais profundo. Rafael aprendia a valorizar a simplicidade deliberada com que Carolina enfrentava a vida, não como resultado da carência, mas como uma escolha consciente. Ela, por sua vez, começava a compreender que sob a superfície do empresário calculista existia um homem que havia construído muralhas não por arrogância, mas por medo de ser ferido novamente. A verdadeira crise chegou quando a família de Carolina anunciou sua visita a São Paulo. Durante meses, ela havia postergado este encontro, temendo precisamente o que agora resultava inevitável: o choque frontal entre suas raízes
e seu presente. Não é que me envergonhe de você, explicou a Rafael na noite anterior à chegada de sua família. É que me preocupa que eles se sintam intimidados, fora de lugar, que acreditem que já não pertenço ao mundo deles. Rafael, que se preparava para dormir, sentou-se junto a ela na borda da cama, tomando suas mãos trêmulas entre as suas. E é assim? Você já não pertence? A pergunta, formulada sem julgamento, tocou diretamente o núcleo da ansiedade de Carolina. Durante meses, havia navegado entre duas realidades, adaptando-se superficialmente à vida privilegiada de Rafael, enquanto tentava manter intacta sua conexão com suas origens. Mas a transformação havia sido mais profunda do que estava disposta a admitir. Seus horizontes haviam se expandido, suas ambições haviam crescido, sua visão de mundo havia se complexificado. Tenho medo de que vejam em mim alguém que já não reconhecem, confessou finalmente, com lágrimas contidas em seus olhos. E pior ainda, tenho medo de que tenham razão. Rafael a abraçou em silêncio, compreendendo perfeitamente o terror da transformação. Ele mesmo havia experimentado uma metamorfose igualmente profunda, desde que ela havia entrado em sua vida, desmantelando sistematicamente as estruturas que havia construído para proteger-se do mundo. Talvez ambos estejamos nos convertendo em versões novas de nós mesmos, sugeriu suavemente. Nem melhores nem piores, apenas diferentes. E isso assusta porque significa que não podemos regressar a quem éramos antes. Carolina assentiu contra seu peito, reconhecendo a verdade de suas palavras. A tensão em seus ombros começou a ceder gradualmente, substituída por uma resolução tranquila. Então os enfrentaremos juntos, decidiu, sem pretender ser quem já não somos. A chegada da família de Carolina a São Paulo transformou o apartamento de Pinheiros num bulicioso epicentro de sotaques nordestinos, risos espontâneos e conversas sobrepostas. A mãe, Dona Socorro, uma mulher de 50 anos cujo rosto curtido pelo sol revelava uma vida de trabalho duro, mas cujos olhos conservavam o mesmo brilho vivaz de sua filha. Os dois irmãos menores, João, de 16 anos, recuperando-se ainda da cirurgia que Rafael havia ajudado a financiar, e Mariana, de 14, com a mesma intensidade determinada que sua irmã mais velha. Rafael, acostumado a controlar cada variável em reuniões com ministros e CEOs de multinacionais, encontrou-se completamente fora de seu elemento. Não eram seus títulos nem sua conta bancária o que importava ali, mas sua capacidade de conectar-se genuinamente com essas pessoas que constituíam o universo emocional de Carolina. A primeira refeição juntos foi marcada por um silêncio incômodo, interrompido por trocas corteses. Rafael esforçava-se visivelmente para parecer relaxado, enquanto Dona Socorro o estudava com o olhar escrutinador de uma mãe que avalia o pretendente de sua filha. Os irmãos alternavam entre a timidez e a curiosidade mal dissimulada. Então o senhor é o patrão da nossa Carol, comentou finalmente Dona Socorro, enquanto servia a tapioca que havia insistido em preparar ela mesma. O famoso empresário. Havia um tom indecifrável em sua voz, nem abertamente hostil, nem completamente amistoso. Eu era, corrigiu Rafael com um sorriso tentativo. Agora sou simplesmente o homem que tem a sorte de estar com ela. Carolina, sentada ao seu lado, pegou discretamente sua mão sob a mesa, um gesto de apoio que não passou despercebido ao olhar atento de Dona Socorro. E que intenções tem com minha filha, Sr. Monteiro? Perguntou diretamente a mulher, ignorando o olhar mortificado de Carolina. Porque de onde eu venho, quando um homem e uma mulher dividem o mesmo teto, costuma haver um compromisso formal. Mãe, protestou Carolina, corando intensamente. Rafael, no entanto, não parecia incomodado com a pergunta. De fato, algo na franqueza direta de Dona Socorro lhe resultava refrescante depois de anos navegando as águas turvas da hipocrisia social. Minhas intenções são honrosas, senhora Silva, respondeu com sinceridade. Amo sua filha e quero construir uma vida com ela. Quanto a formalidades, respeito os tempos que Carolina considerar adequados. A resposta pareceu satisfazer temporariamente Dona Socorro, que assentiu levemente antes de mudar de assunto, perguntando pelos estudos de João e pelas possibilidades que teria em São Paulo.
À medida que a refeição avançava, a atmosfera começou a relaxar gradualmente. Mariana, a irmã mais nova, mostrou-se tão direta e curiosa quanto Carolina, bombardeando Rafael com perguntas sobre sua empresa, suas viagens, inclusive suas preferências musicais. João, mais reservado inicialmente, animou-se quando descobriu o interesse genuíno de Rafael em seus planos de estudar engenharia. O verdadeiro ponto de inflexão chegou inesperadamente, depois da refeição, quando Rafael se ofereceu para ajudar com a limpeza, enquanto Carolina mostrava a seus irmãos o bairro. Inicialmente, Dona Socorro recusou a ajuda com certa desconfiança, mas finalmente aceitou, estabelecendo-se entre eles um ritmo de trabalho silencioso, mas coordenado. Ela lavava, ele secava. Meu marido nunca pisou numa cozinha, comentou Dona Socorro de repente, rompendo o silêncio. Achava que era trabalho de mulheres. Rafael continuou secando meticulosamente um copo antes de responder. Meu pai pensava igual, mas descobri que há certa paz nestas tarefas simples. Dona Socorro o olhou de soslaio, com uma nova curiosidade em seus olhos escuros, tão similares aos de Carolina. Não é o que eu esperava, admitiu finalmente. Quando Carol nos contou sobre você, imaginei alguém diferente. Mais arrogante? Mais distante? Sugeriu ele com um sorriso autocrítico. Mais seguro de si, respondeu ela, surpreendendo-o. Os homens com poder costumam acreditar que já têm todas as respostas. Rafael refletiu sobre suas palavras enquanto colocava os pratos no armário, exatamente onde Carolina os guardava. Acho que conhecer sua filha me ensinou a duvidar de minhas certezas, confessou. E isso, embora às vezes resulte incômodo, tem sido o presente mais valioso que recebi em muito tempo. Dona Socorro assentiu, como se finalmente tivesse encontrado a confirmação que buscava. Secando as mãos no avental, voltou-se completamente para ele, abandonando a pretensão de continuar com a limpeza. Carol sempre foi diferente, disse, com uma mistura de orgulho e nostalgia. Mesmo criança, via coisas que os demais não notávamos, fazia perguntas que não sabíamos como responder. Quando seu pai nos abandonou, ela tinha apenas 12 anos, mas assumiu responsabilidades como se fosse uma adulta. Nunca se queixou, nunca pediu nada para si mesma. Rafael escutava atentamente. Consciente do privilégio que significava acessar estas lembranças, esta parte de Carolina, que ele só podia conhecer através daqueles que a haviam visto crescer. Sempre temi que sua generosidade a levasse a conformar-se com menos do que merece, continuou Dona Socorro, que sacrificasse seus próprios sonhos por cuidar de nós. Ela é extraordinariamente forte, concordou Rafael. E teimosa. Dona Socorro sorriu pela primeira vez, um gesto que transformou seu rosto, revelando a beleza que o tempo e as dificuldades não haviam conseguido apagar completamente. Igual à avó dela, disse com certo orgulho. Aquela mulher podia ser doce como mel, mas quando colocava uma ideia na cabeça, nenhum furacão a movia. Compartilharam uma risada cúmplice, e Rafael sentiu que uma ponte invisível começava a construir-se entre eles, um entendimento baseado no amor compartilhado por Carolina, embora expressado de formas radicalmente diferentes. Senhora Silva, Socorro, corrigiu ela. Dona Socorro, concedeu Rafael. Quero que saiba que entendo o tesouro que é sua filha, e que farei todo o possível para merecer sua confiança, tanto a de Carolina como a sua. A mulher o estudou durante um longo momento antes de responder. Não é minha confiança que deve ganhar, Sr. Monteiro. É sua própria paz interior. Porque só um homem em paz consigo mesmo pode oferecer um amor que liberte, em vez de aprisionar. A profundidade de sua observação deixou Rafael momentaneamente sem palavras. Antes que pudesse responder, a porta principal se abriu, e Carolina entrou com seus irmãos, trazendo consigo o barulho e a energia da juventude, rompendo o momento de intimidade. Nessa noite, enquanto a família de Carolina dormia nos quartos preparados para eles, Rafael a encontrou no terraço, contemplando as luzes de São Paulo com expressão pensativa. Sua mãe é uma mulher sábia, comentou, abraçando-a por trás. Carolina recostou-se contra ele, permitindo-se a vulnerabilidade, que só mostrava nesses momentos de intimidade.
Às vezes esqueço quanto ela viveu, quanto superou, respondeu. A vejo tão pequena e frágil fisicamente que subestimo sua força interior. Me lembrou de alguém que conheço, brincou Rafael beijando suavemente seu cabelo. Permaneceram assim, em silêncio, enquanto a cidade noturna respirava ao redor deles. Rafael pensava nas palavras de Dona Socorro, nessa paz interior que mencionou, na diferença entre um amor que liberta e um que aprisiona. Pela primeira vez, permitiu-se considerar que talvez o maior obstáculo para sua felicidade não tivesse sido o abandono de Luciana 15 anos atrás, mas a prisão que ele mesmo havia construído como resposta a essa dor. Em que está pensando? Perguntou Carolina, percebendo seu ensimesmamento. Rafael hesitou um momento antes de responder, com uma honestidade que continuava resultando-lhe nova e um tanto aterradora. Em que talvez tenha estado equivocado todos estes anos. Acreditava que o problema era confiar nos outros, quando na realidade era não confiar em mim mesmo, em minha capacidade de sobreviver à dor, de reconstruir-me depois de uma perda. Carolina girou em seus braços para olhá-lo diretamente, com aquela intensidade luminosa que seguia fascinando-o cada dia. O medo da dor nos torna pequenos, Rafael. Nos aprisiona em quartos seguros, mas sem janelas nem portas. E você nunca tem medo? Perguntou ele, genuinamente curioso. Ela sorriu, aquele sorriso que combinava sabedoria antiga com inocência persistente. Todo dia, admitiu. Mas minha avó sempre dizia que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de que há coisas mais importantes que o medo. Rafael a beijou então, não com a paixão urgente dos primeiros encontros, mas com a reverência tranquila de quem compreende, finalmente, o valor do tesouro que sustenta entre suas mãos. Não como possessão, mas como presente temporário que deve honrar cada dia. 1 ano depois do início de seu relacionamento, surgiu o obstáculo mais devastador. A família tradicional de Rafael, que mantinha distância há anos, apareceu com uma revelação. Haviam investigado o passado de Carolina e descoberto que o pai fora preso anos atrás por dívidas não pagas, um segredo que ela carregava com vergonha. Utilizaram isto para tentar separá-los, argumentando sobre diferenças de classe, adequação social e a imaturidade dela devido à sua pouca idade. O confronto ocorreu durante uma visita inesperada de Beatriz Monteiro, a irmã mais velha de Rafael, à sede central da empresa. Beatriz, uma mulher de 43 anos que havia herdado a rigidez e o pragmatismo frio de seu pai, apresentou-se sem aviso, exigindo uma reunião privada. Isso tem que acabar, Rafael, declarou sem preâmbulos, mal a porta do escritório se fechou atrás dela. Esta aventura com sua funcionária está afetando o sobrenome da família. Rafael, que estava no meio de uma videoconferência com investidores asiáticos quando ela irrompeu, manteve a calma exterior que havia aperfeiçoado durante anos de negociações tensas. Bom dia para você também, Beatriz. Café? Ofereceu com um sorriso tenso. Sua irmã ignorou o sarcasmo, deixando cair sobre a mesa uma pasta de documentos. Investigamos sua namorada, disse, pronunciando a última palavra como se fosse um termo clínico para uma doença. Deveria ler isto antes de continuar comprometendo sua reputação e a nossa. Rafael olhou para a pasta sem tocá-la, sentindo uma fúria crescente que controlava com esforço. Você esteve espionando Carolina? Perguntou com voz deliberadamente baixa, o tipo de calma que precedia suas decisões mais drásticas no âmbito empresarial. Beatriz sentou-se à sua frente, cruzando as pernas enfundadas num tailleur impecável. A investigamos como você mesmo faria com qualquer sócio potencial, corrigiu. É simples diligência devida, Rafael, algo que deveria ter feito antes de exibir-se publicamente com ela. Carolina não é uma sócia potencial, respondeu ele, mantendo o tom controlado. É a mulher que amo. Beatriz revirou os olhos, um gesto que lembrava dolorosamente sua mãe, falecida há uma década. Por favor, Rafael, não seja melodramático. Todos temos distrações emocionais ocasionalmente. Mas você tem responsabilidades que transcendem seus impulsos pessoais. Rafael respirou profundamente, tentando manter a perspectiva. Beatriz sempre havia sido assim,
pragmática até a crueldade, convencida de que os sentimentos eram luxos que a elite não podia se permitir. O que contém exatamente essa pasta que você considera tão devastador? Perguntou finalmente. Beatriz sorriu ligeiramente, interpretando sua pergunta como uma vitória parcial. O pai dela, José Silva, foi preso durante 2 anos por fraude e falsificação de documentos quando tentava obter empréstimos que não podia pagar. Respondeu como quem recita fatos numa sala de reuniões. Um histórico financeiro desastroso, declarações de falência e, finalmente, o abandono de sua família quando a menina tinha 12 anos. Atualmente vive no Uruguai com outra mulher, completamente desconectado de sua primeira família. Rafael escutava impassível, embora cada palavra fosse como um punhal, não pelo que revelavam sobre Carolina, mas por imaginar a dor que ela teria sentido ao viver esses acontecimentos. É só isso? Perguntou quando Beatriz terminou sua exposição. Sua irmã o olhou com incredulidade. Parece pouco? Você está envolvido com a filha de um golpista, uma garota que mal terminou o ensino médio, de um ambiente completamente inadequado para alguém da sua posição. Tem ideia de como isso afetará a empresa quando vier à tona? Rafael levantou-se lentamente, contornando a mesa para enfrentar diretamente sua irmã. Quando falou, sua voz havia perdido toda a pretensão de cordialidade. Primeiro, grande parte disso eu já sabia. Carolina me contou sobre seu pai há meses. Mentiu protegendo o orgulho de Carolina, mesmo em sua ausência. Segundo, julgá-la pelas ações do pai é não apenas injusto, mas desprezível, especialmente vindo de você, que sabe perfeitamente que nosso próprio pai não era propriamente um santo. Beatriz empalideceu ligeiramente ante a menção de seu progenitor, cujos métodos comerciais haviam frequentemente beirado a ilegalidade. É diferente, protestou fracamente. Por quê? Porque ele trapaceava com ternos caros e em escritórios luxuosos, replicou Rafael com amargura. Carolina trabalhou honestamente desde os 12 anos para manter sua família depois que seu pai os abandonou. Estudou à noite enquanto limpava escritórios durante o dia. Tem mais integridade em seu dedo mindinho que muitos dos respeitáveis executivos com quem me reúno diariamente. Beatriz levantou-se também, enfrentando-o com a mesma intensidade que compartilhavam como traço familiar. Não é só seu passado, Rafael. É o que ela representa. É jovem demais, inexperiente demais para seu mundo. Quanto tempo acha que passará antes que ela se sinta sobrecarregada, presa num ambiente que não entende nem valoriza? Você está construindo um relacionamento sobre areia movediça. Por um momento, Rafael sentiu que as palavras de sua irmã tocavam uma insegurança profunda que ele mesmo havia tentado ignorar. A diferença de idade, de experiências, de perspectivas vitais entre ele e Carolina. E se Beatriz tivesse razão? E se com o tempo, Carolina se sentisse sufocada em seu mundo? Ou pior ainda, se ele a transformasse inconscientemente em alguém que já não reconhecia suas próprias raízes? Mas então recordou o olhar de Carolina quando falava de seus sonhos, a forma como enfrentava cada novo desafio com aquela mistura única de humildade e determinação, sua capacidade de adaptar-se sem perder sua essência. E soube, com uma certeza que transcendia a lógica, que o amor entre eles não era um capricho passageiro nem uma distração emocional, mas a força mais autêntica e transformadora que havia experimentado jamais. Agradeço sua preocupação, Beatriz, disse finalmente com uma calma que surpreendeu sua irmã. Mas minha decisão está tomada. Carolina é a mulher com quem quero compartilhar minha vida, independentemente de seu passado familiar ou das opiniões da nossa família. Beatriz pegou sua bolsa, compreendendo que havia perdido esta batalha. Espero que não se arrependa, Rafael, advertiu enquanto se dirigia à porta. Algumas decisões são irreversíveis. Quando ficou sozinho, Rafael contemplou a pasta que sua irmã havia deixado sobre a mesa. A tentação de abri-la, de confirmar os detalhes da história familiar de Carolina, foi intensa, mas breve. Em vez disso, jogou-a na lixeira sem examiná-la. Se havia aspectos de seu passado que Carolina ainda não havia compartilhado, respeitaria seu direito de revelá-los quando ela considerasse oportuno. No entanto,
A visita de Beatriz havia plantado uma semente de inquietude. O que aconteceria quando Carolina visse a dúvida nos olhos de outras pessoas, o julgamento mal disfarçado, os obstáculos sociais que continuariam enfrentando? Era justo submetê-la a esse escrutínio constante, a essa pressão de demonstrar permanentemente que era suficiente? Naquela noite, enquanto jantavam no apartamento de Pinheiros, Rafael parecia distante, perdido em pensamentos que não compartilhava. Carolina, com aquela intuição que parecia ler seus estados de ânimo antes mesmo que ele os reconhecesse, esperou pacientemente até terminar o jantar antes de abordar o tema. "Vai me contar o que aconteceu hoje, ou vou ter que adivinhar?" perguntou suavemente, enquanto servia 2 xícaras do chá de erva cidreira que sua mãe havia trazido da Bahia. Rafael levantou o olhar, surpreso como sempre por sua perspicácia. "Minha irmã Beatriz veio me ver", admitiu. "Estava preocupada conosco." Carolina assentiu lentamente, como se estivesse esperando esta notícia. "Que tipo de preocupação?" perguntou, embora seu tom sugerisse que já intuía a resposta. Rafael hesitou, debatendo internamente quanto revelar. Finalmente, decidiu que a honestidade completa era o único caminho viável entre eles. Investigou seu passado familiar. Mencionou seu pai, sua prisão, o abandono. O rosto de Carolina transformou-se quase imperceptivelmente. Não houve lágrimas nem arroubos emocionais, apenas uma quietude repentina, como se algo dentro dela tivesse congelado momentaneamente. "Entendo", disse finalmente, com uma dignidade que partiu o coração de Rafael. "E agora você se pergunta se sua irmã tem razão. Se realmente pertenço ao seu mundo." "Não", respondeu ele com veemência, pegando suas mãos sobre a mesa. "Me pergunto se sou egoísta ao expô-la a este tipo de julgamentos, se é justo submetê-la à crueldade de pessoas como Beatriz, simplesmente porque a amo." Carolina o olhou longamente, com aquela intensidade que parecia atravessar todas as suas defesas. "Acha que eu não sabia onde estava me metendo?" perguntou com suavidade. "Acha que sou tão ingênua que não antecipei estes obstáculos?" Rafael não soube o que responder. A maturidade emocional de Carolina seguia surpreendendo-o, desafiando constantemente suas presunções sobre ela. Temia que a descoberta de seu passado familiar a envergonhasse. Admitiu finalmente que se sentisse exposta de uma maneira que não havia escolhido. Carolina soltou suas mãos e levantou-se lentamente, caminhando até a janela que dava para a rua iluminada. Quando falou, sua voz continha uma mistura de dor e resolução. "Meu pai era um homem fraco que escolheu o caminho fácil, mesmo que esse caminho significasse abandonar suas responsabilidades", disse. "Durante anos me envergonhei dele, de nosso sobrenome, de nossa história familiar. Mas com o tempo compreendi que seus erros não me definem, que cada pessoa escreve sua própria história." Voltou-se para Rafael, com os olhos brilhantes, mas secos. "Não me envergonho do meu passado, Rafael. Dói sim. Marcou-me, sem dúvida. Mas também me converteu em quem sou, na mulher que você ama." Rafael aproximou-se dela, atraído pela força tranquila que irradiava mesmo neste momento de vulnerabilidade. "O que me preocupa não é sua reação", confessou, "mas a minha. Beatriz tocou algo dentro de mim, uma insegurança que não sabia que existia. O medo de que algum dia você se canse de lutar contra estes preconceitos, que perceba que a brecha entre nossos mundos é grande demais." Carolina tomou seu rosto entre suas mãos, com aquela ternura que desarmava todas as suas defesas. "Não existem nossos mundos, Rafael", disse com um sorriso suave. "Só existe o que estamos construindo juntos, dia a dia, decisão a decisão. E nesse mundo, nem meu passado nem seu dinheiro são o que realmente importa." Rafael a abraçou então, sentindo como o nó de ansiedade que havia carregado o dia todo começava a dissolver-se. A certeza absoluta na voz de Carolina, a ausência total de dúvida ou ressentimento, lembrava-lhe por que se apaixonara por ela, por sua capacidade de enfrentar a vida como ela é, sem auto-enganos nem dramatismos, com uma autenticidade que nenhuma educação formal poderia ensinar. Nesse momento, tomou a decisão que mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida. Não importava o que dissessem sua irmã, os acionistas ou a sociedade paulistana.
O que tinham Carolina e ele era valioso demais, autêntico demais para sacrificá-lo no altar das convenções sociais. A resposta de Rafael às pressões de seu ambiente chegou em forma de uma ação que comoveu todos os que o conheciam. Durante uma assembleia de acionistas, abriu seu coração publicamente, falando sobre como um ano atrás era um homem rico, mas morto por dentro, e como uma mulher de 19 anos, com menos de 1/10 de sua educação formal, havia lhe ensinado mais sobre integridade, coragem e amor verdadeiro que qualquer curso de MBA ou seus 37 anos de experiência de vida. O grande auditório da sede corporativa estava lotado naquela manhã. Acionistas, diretores, representantes dos meios econômicos e, estrategicamente situados na primeira fila, os executivos da Tec Brasil com quem estavam prestes a fechar a maior fusão na história da empresa. Eduardo Mendonça, o acionista que meses antes havia advertido Rafael sobre as consequências de seu relacionamento, observava com evidente nervosismo enquanto Rafael se preparava para dar seu discurso anual. Normalmente, essas apresentações seguiam um formato previsível: resultados financeiros, projeções de crescimento, estratégia para o próximo ano fiscal. Rafael era conhecido por suas intervenções precisas, respaldadas por dados exaustivos e gráficos impecáveis. Mas quando se aproximou do púlpito desta vez, não carregava consigo as habituais pastas, nem dispositivos eletrônicos. Apenas um pequeno papel dobrado no bolso que nem sequer consultou. Bom dia a todos. Começou com uma serenidade que contrastava com a tempestade interna que sentia. Antes de repassar os números do trimestre, gostaria de compartilhar algumas reflexões pessoais sobre o verdadeiro significado do sucesso e do valor. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Rafael nunca compartilhava reflexões pessoais nesses contextos. Era o epítome do executivo pragmático, centrado exclusivamente em resultados tangíveis. Há um ano eu era um homem rico, mas morto por dentro. Continuou provocando um silêncio absoluto. Tinha tudo o que nossa sociedade considera valioso: dinheiro, poder, influência. Mas havia esquecido algo fundamental: que nenhum desses ativos vale nada se você não pode compartilhá-los com alguém que lhe importe mais que você mesmo. Seus olhos percorreram lentamente os rostos surpresos da plateia, detendo-se brevemente nos executivos da Tec Brasil, que trocavam olhares confusos, e em Eduardo Mendonça, que parecia cada vez mais alarmado. Há alguns meses, conheci alguém que me lembrou o que significa ser humano. Prosseguiu, com uma vulnerabilidade que nunca antes havia mostrado publicamente. Alguém que com menos de 1/10 da minha educação formal me ensinou mais sobre integridade, coragem e amor verdadeiro que qualquer MBA ou meus 37 anos de experiência de vida. O silêncio era tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Rafael podia sentir a tensão crescente, o desconcerto coletivo ante este desvio do roteiro esperado, mas pela primeira vez em sua carreira profissional, não lhe importavam as reações externas. Só lhe importava a autenticidade de suas palavras. Esta pessoa me mostrou que eu havia estado construindo um império impressionante, mas vazio, continuou. Um castelo de cartas baseado em valores que, no final do dia, não geram verdadeira felicidade nem conexão humana. Eduardo Mendonça levantou-se discretamente, tentando captar sua atenção desde a primeira fila, fazendo gestos desesperados para que retornasse ao discurso planejado. Rafael o ignorou deliberadamente. Por isso, hoje não quero apenas falar de benefícios econômicos, mas de benefícios humanos. Não só de crescimento financeiro, mas de crescimento pessoal. Sua voz adquiriu uma intensidade que ressoou em toda a sala. Quero anunciar a criação da Fundação Novos Horizontes, um programa social de educação e capacitação profissional para jovens de comunidades vulneráveis, ao qual destinaremos 5% de nossos lucros anuais. O murmúrio transformou-se em exclamações mal contidas. A porcentagem mencionada representava uma quantia astronômica, uma decisão que normalmente requereria meses de debate no conselho diretor. Mas este não é apenas um programa de responsabilidade social corporativa, esclareceu Rafael. É uma mudança fundamental em nossa filosofia empresarial. A partir de hoje,
Esta companhia não só medirá seu sucesso em termos de benefícios para os acionistas, mas também em termos de impacto positivo nas comunidades onde operamos, na vida de nossos funcionários e na sustentabilidade de nossas práticas. À medida que detalhava a iniciativa, explicando como investiria milhões de reais para que famílias como a de Carolina tivessem mais oportunidades, Rafael notou algo extraordinário. As expressões céticas começavam a se transformar. Até mesmo alguns dos empresários mais conservadores pareciam genuinamente interessados no projeto. Ao terminar sua intervenção, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por um aplauso que começou timidamente e foi crescendo até converter-se numa ovação. Não era a reação que havia antecipado. O diretor-geral da Tec Brasil, um homem conhecido por sua severidade, foi o primeiro a aproximar-se quando Rafael desceu do púlpito. Pensava que estávamos negociando com um executivo brilhante, comentou apertando sua mão com surpreendente cordialidade. Agora vejo que estamos negociando com um líder visionário. Meus parabéns, Sr. Monteiro. Sua companhia acaba de se tornar muito mais valiosa aos nossos olhos. Enquanto Rafael recebia felicitações de pessoas que horas antes teriam considerado seu discurso uma loucura empresarial, sentiu uma presença familiar no fundo da sala. Carolina estava lá, convidada por ele sem que o soubesse, vestida com um vestido simples mas digno. Quando seus olhares se encontraram através da multidão, Rafael viu lágrimas brilhando em seus olhos. Desculpando-se das conversas, atravessou a sala em sua direção, consciente de que cada passo o afastava definitivamente de quem havia sido e o aproximava de quem realmente queria ser. Não esperava que viesse, disse Carolina quando ele chegou ao seu lado, com a voz ligeiramente trêmula pela emoção contida. Queria que você escutasse cada palavra, respondeu Rafael, tomando suavemente suas mãos, para que soubesse que não me envergonho do que temos, que estou orgulhoso do que construímos juntos. Carolina o olhou com aquela intensidade que seguia estremecendo-o, como se pudesse ver diretamente sua alma. O que você fez hoje? Começou buscando as palavras adequadas. Mudará vidas, Rafael, não só a nossa. Ele assentiu, compreendendo a profundidade de sua observação. O que havia começado como um ato de rebeldia pessoal, uma declaração de independência frente às expectativas sociais, havia se transformado em algo muito mais significativo, um compromisso com valores que transcendiam seu relacionamento, que poderiam impactar positivamente inúmeras pessoas que nunca conheceriam. Há algo mais que quero fazer hoje, disse Rafael repentinamente nervoso. Algo que tenho postergado por medo de pressioná-la, de que pensasse que era cedo demais. A expressão de Carolina tornou-se curiosa, enquanto ele buscava algo no bolso interno de seu paletó. Não era uma caixa de joias, como ela poderia ter esperado, mas um pequeno envelope branco. O que é isto? Perguntou confusa. Abra, respondeu ele suavemente. Dentro havia um simples formulário de admissão para a USP, com o nome de Carolina, já preenchido nos espaços correspondentes. Não entendo, disse ela, olhando-o com perplexidade. Rafael tomou suas mãos novamente, com uma emoção que raramente mostrava em público. Você sempre falou de seu sonho de estudar, de ter a educação que as circunstâncias lhe negaram, explicou. Quero que saiba que apoio esse sonho completamente. Não como seu chefe, não como seu companheiro, mas como alguém que acredita em você e em tudo o que pode alcançar. Os olhos de Carolina encheram-se novamente de lágrimas, mas desta vez de um tipo diferente. Eram lágrimas de reconhecimento, de sentir-se verdadeiramente vista em suas aspirações mais profundas. Mas minha família... Começou sempre pensando primeiro em suas responsabilidades para com os outros. A fundação que acabo de anunciar inclui um programa de bolsas completas para jovens promissores. Interrompeu a ele com um sorriso. Seus irmãos seriam os primeiros beneficiários, se você permitir. Poderia estudar sabendo que eles também terão essa oportunidade. Carolina olhou novamente o formulário em suas mãos, como se segurasse algo precioso e frágil. Então, com uma decisão repentina que era tão característica dela, ficou na ponta dos pés e beijou Rafael ali mesmo, no meio da sala cheia de executivos e acionistas. Estou pronta, disse simplesmente,
repetindo as mesmas palavras que havia pronunciado meses atrás, mas que agora adquiriam um significado novo e mais profundo. Pronta não apenas para um futuro juntos, mas para seu próprio renascimento como indivíduo, para perseguir sonhos que havia postergado por responsabilidades impostas cedo demais. Pronta para aceitar que merecia oportunidades sem sentir que traía suas raízes ou abandonava seus valores. Rafael a olhou então, vendo não só a mulher que amava, mas a pessoa extraordinária que continuaria evoluindo e surpreendendo-o nos anos vindouros. E soube, com uma certeza que nunca havia experimentado nos negócios, nem em nenhuma outra área de sua vida, que este era o investimento mais valioso, a fusão mais perfeita, a decisão mais acertada que jamais tomaria. Não tenho um anel de diamantes hoje, disse repentinamente consciente do público que os observava com curiosidade, mas tenho meu coração inteiro pela primeira vez em 15 anos, e é seu se você o quiser. O salão irrompeu em murmúrios, flashes de câmeras, olhares assombrados, mas ele só via Carolina esperando sua resposta. Foi quando ela, com aquela voz firme, mas emocionada, com aquele sotaque baiano que agora era música para seus ouvidos, repetiu as palavras que se converteriam em manchete de todos os jornais no dia seguinte. Estou pronta. 18 meses depois daquele primeiro encontro no Salão de Mármore, Rafael e Carolina caminhavam de mãos dadas pela propriedade que agora já não era uma mansão fria, mas um lar cheio de risadas de sobrinhos visitantes, cheiro de comida caseira, jarros de flores em cada canto. O jardim geométrico havia dado lugar a um espaço vivo, onde ele aprendera a sujar as mãos, plantando ao lado dela. As paredes brancas agora tinham fotos de família, desenhos das crianças, lembranças de viagens simples a lugares que ela sempre sonhara conhecer. As praias de Morro de São Paulo, as chapadas da Bahia, o Pelourinho ao pôr do sol. O casamento havia acontecido 6 meses antes, não numa catedral ostentosa, mas na pequena capela da cidade dela, decorada com rosas vermelhas e amor genuíno. A família de Carolina veio da Bahia emocionada. Sua mãe abraçou Rafael com lágrimas de gratidão nos olhos ao ver sua filha tão feliz. O sucesso não foi imediato nem fácil. Enfrentaram exclusão social, perderam amigos superficiais, tiveram que reconstruir círculos de amizade baseados em valores verdadeiros. Era uma tarde de domingo e a casa fervilhava com a atividade da família estendida. Os irmãos de Carolina, agora estudantes universitários graças às bolsas da fundação, jogavam futebol no jardim com alguns primos. Dona Socorro conversava animadamente com Dona Zulmira na cozinha, trocando receitas e confidências como velhas amigas. Até mesmo Beatriz, a irmã de Rafael, havia começado a visitá-los ocasionalmente, atraída inicialmente por curiosidade e depois, gradualmente, por um genuíno afeto pela autenticidade refrescante de Carolina. Rafael observava tudo do terraço, segurando uma xícara de café que agora preferia preparado ao estilo nordestino, com um toque de canela, como Carolina lhe havia ensinado. A transformação de sua vida nestes 18 meses continuava assombrando-o. A fusão com Tec Brasil, contra todo o prognóstico, havia sido completada com sucesso, fortalecida pela nova filosofia empresarial que ele havia introduzido. A Fundação Novos Horizontes já havia concedido bolsas a mais de 200 jovens de comunidades vulneráveis, criando um impacto tangível que ia além das métricas financeiras tradicionais. Carolina aproximou-se silenciosamente, abraçando-o por trás. Ela também havia mudado. Sua confiança havia crescido, seu horizonte se expandido. Cursava seu primeiro ano de Sociologia na universidade, onde seus professores já reconheciam sua inteligência aguda e sua perspectiva única, enriquecida por experiências de vida que a maioria de seus colegas privilegiados desconheciam. "Em que está pensando?" perguntou ela, apoiando a cabeça contra as costas de Rafael. "No tempo", respondeu ele, contemplando o jardim onde uma vez só havia visto ordem e agora via vida. "Em como às vezes precisamos perder algo para descobrir o que realmente importa." Carolina sorriu, movendo-se para ficar na frente dele. Usava um vestido simples de algodão e o cabelo preso informalmente,
mas para Rafael nunca estivera mais bonita que nestes momentos de intimidade cotidiana. Você parece filosófico hoje, comentou ela com um sorriso travesso. Deve ser a influência das minhas leituras universitárias. Rafael riu suavemente, acariciando sua bochecha com ternura. Ou talvez esteja simplesmente agradecido, admitiu, pela oportunidade de começar de novo quando achava que minha vida já estava definida. Carolina assentiu, compreendendo perfeitamente a que ele se referia. Ambos haviam empreendido uma jornada de redescoberta. Ele aprendendo a reconectar-se com sua humanidade depois de anos de autoexílio emocional. Ela permitindo-se sonhar além das limitações impostas por suas circunstâncias. Sabe, disse ela, com aquela expressão pensativa que ele havia aprendido a reconhecer como prelúdio de alguma observação profunda. Quando eu era criança, minha avó sempre dizia que as pessoas são como casas. Algumas parecem perfeitas por fora, mas estão vazias por dentro. Outras podem parecer modestas, mas estão cheias de tesouros invisíveis. E que tipo de casa sou eu? Perguntou ele, genuinamente curioso por sua resposta. Carolina o olhou com essa intensidade que continuava estremecendo sua alma depois de todos estes meses. Você era um palácio hermeticamente fechado, respondeu com sinceridade. Impressionante, imponente, mas com todas as janelas fechadas, todas as portas bloqueadas. Ninguém podia entrar, mas você também não podia sair. A precisão de sua metáfora o impactou. Era exatamente como se sentira durante 15 anos. Protegido, mas prisioneiro. Seguro, mas sufocado. E agora? Perguntou quase temendo a resposta. O sorriso de Carolina ampliou-se, iluminando seu rosto com aquela calidez que havia sido sua salvação. Agora você é um lar, disse simplesmente, com portas que se abrem, janelas que deixam entrar a luz e espaço para que pessoas entrem e saiam. Um lugar onde as risadas fazem eco nas paredes e onde até mesmo a dor é bem-vinda, porque significa que você está vivo. Rafael a abraçou então, sentindo uma gratidão tão profunda que as palavras resultavam insuficientes para expressá-la. Finalmente entendeu que Carolina não havia dito "estou pronta" apenas para um casamento, mas para a jornada de transformá-lo de volta em humano. E ele, o milionário de 37 anos que pensava ter tudo, descobriu que estava completamente equivocado. Só tinha verdadeiramente algo quando ela entrou pela porta de serviço e trouxe consigo o ingrediente que faltava em sua vida de luxo vazio. Amor verdadeiro, aquele que não se compra, não se negocia, mas que se constrói tijolo por tijolo com paciência, sacrifício e a coragem de ser vulnerável. Enquanto observavam a família reunida no jardim, Rafael compreendeu que a riqueza real não consistia em posses materiais, nem em poder sobre outros, mas em momentos como este. Estar plenamente presente, conectado, em paz com seu passado e esperançoso sobre seu futuro. A segurança que uma vez havia buscado em muralhas e distâncias emocionais, agora a encontrava paradoxalmente na vulnerabilidade compartilhada, na certeza de que, acontecesse o que acontecesse, já não estava sozinho. Há algo que quero mostrar a você, disse Carolina repentinamente, tomando sua mão para guiá-lo ao interior da casa. Conduziu-o até o pequeno escritório que haviam habilitado para ela, onde estudava e escrevia os ensaios universitários que tanto a apaixonavam. Sobre a escrivaninha havia um envelope simples, sem endereço nem remetente. Chegou esta manhã, explicou ela, com uma mistura de nervosismo e determinação. É do meu pai. Rafael sentiu seu coração acelerar. O pai de Carolina, José Silva, havia sido durante anos um fantasma em suas vidas, uma presença ausente que, no entanto, projetava uma longa sombra. Depois da revelação de Beatriz, Carolina finalmente lhe contara toda a história. O abandono, as promessas quebradas, as cartas ocasionais que chegavam do Uruguai com desculpas tardias e justificativas que apenas reabriam antigas feridas. Você leu? Perguntou, cuidando para que seu tom não revelasse julgamento nem expectativa. Carolina negou com a cabeça. Queria que você estivesse comigo quando o fizesse, respondeu com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Seja o que for que ele diga, bom ou ruim,
Queria compartilhá-lo com você. O gesto o comoveu profundamente. Não era apenas confiança, o que ela lhe estava oferecendo, mas participação nas partes mais dolorosas e complexas de sua história. Estava convidando-o não como espectador, mas como companheiro numa jornada que sabiam ambos poderia ser difícil. Carolina abriu o envelope com dedos ligeiramente trêmulos e extraiu uma carta manuscrita. À medida que lia, sua expressão passava por um caleidoscópio de emoções: surpresa, dor, confusão e finalmente algo parecido com a paz. Quando terminou, passou-a silenciosamente a Rafael. A carta era breve, mas poderosa. José Silva, agora um homem mais velho e enfermo, não pedia perdão nem oferecia justificativas. Simplesmente reconhecia a verdade de suas falhas, a magnitude do dano causado, e expressava um único desejo: que Carolina encontrasse a felicidade que ele nunca soube dar-lhe. A carta terminava reconhecendo que provavelmente era tarde demais para reconstruir o que ele havia destruído, mas que morreria em paz, sabendo que ela, contra todas as probabilidades, havia florescido apesar de seu abandono. Não por ele, mas apesar dele. "O que você pensa em fazer?" perguntou Rafael quando terminou de ler, devolvendo a carta com cuidado. Carolina guardou-a no envelope com movimentos deliberados, como quem fecha um capítulo, mas não destrói o livro. "Ainda não sei", admitiu. "Uma parte de mim quer responder a ele, outra quer deixar que o passado finalmente descanse." Rafael assentiu, respeitando a complexidade de seus sentimentos. Se algo havia aprendido nestes meses, era que o perdão e a reconciliação não seguem caminhos lineares, nem prazos previsíveis. "O que você decidir, estarei ao seu lado", disse simplesmente. Carolina sorriu, com aquela mistura de fortaleza e vulnerabilidade que a definia. "Eu sei", respondeu. "E isso faz toda a diferença." Regressaram ao terraço, onde a reunião familiar continuava com sua alegre cacofonia de conversas sobrepostas e risos espontâneos. Observando a cena, Rafael compreendeu que a família não era apenas uma questão de sangue ou sobrenomes, mas de escolhas diárias, de presenças constantes, de apoio incondicional nos momentos de dificuldade. O sol começava a descer, tingindo o céu de São Paulo com tonalidades douradas e avermelhadas. Carolina apoiou sua cabeça no ombro de Rafael e ele a rodeou com seu braço, sentindo uma paz que não havia conhecido em décadas. "Às vezes me pergunto o que teria acontecido se não a tivesse encontrado naquele dia no salão", comentou ele, recordando seu primeiro encontro como quem recorda o início de uma vida diferente. "Se você tivesse chegado um dia depois, ou eu tivesse saído uma hora antes..." Carolina levantou o olhar para ele, com aquele sorriso que parecia conter sabedoria antiga. "Acho que nos teríamos encontrado de qualquer forma", respondeu com convicção. "Talvez não nesse momento, nem nesse lugar, mas sim em algum outro. Há encontros que estão escritos em algum lugar além da nossa compreensão." Rafael sorriu ante seu romantismo inato, tão diferente de seu próprio pragmatismo e, no entanto, tão complementar. Ela lhe havia ensinado a acreditar no intangível, nas forças que não podem ser medidas com algoritmos ou balanços financeiros. Ele, por sua vez, havia lhe mostrado como transformar sonhos em projetos concretos, como construir pontes entre a esperança e a realidade. Enquanto a família começava a reunir-se para o jantar dominical, tradição instaurada por Carolina e agora esperada ansiosamente por todos, Rafael compreendeu que havia completado um círculo perfeito. 15 anos atrás, uma traição o havia convertido numa fortaleza emocional impenetrável. Agora, o amor sincero de uma mulher que não tinha nada material para lhe oferecer, mas que possuía riquezas espirituais incomensuráveis, o havia transformado de volta no homem vulnerável, mas pleno que sempre deveria ser. Não era uma metamorfose simples nem concluída. Continuava lutando contra velhos hábitos de controle, contra o impulso de resolver tudo com dinheiro em vez de presença, contra o temor atávico de perder o que mais valorizava. Carolina, por sua vez, continuava adaptando-se a um mundo que às vezes a julgava sem conhecê-la, equilibrando suas novas oportunidades com suas responsabilidades familiares, aprendendo a receber sem se sentir diminuída.
Mas nesta dança diária de avanços e retrocessos, neste aprendizado mútuo que às vezes doía e outras vezes exaltava, ambos haviam descoberto a mais valiosa das lições: que o amor verdadeiro não consiste em encontrar a pessoa perfeita, mas em ver perfeitamente uma pessoa imperfeita, em escolhê-la cada dia, não apesar de suas feridas e contradições, mas incluindo-as como parte essencial de quem é. Enquanto a família completa se sentava ao redor da grande mesa da sala de jantar, Rafael observou os rostos reunidos. Dona Zulmira, a cearense astuta que havia orquestrado tantos encontros casuais. Dona Socorro, que o havia julgado duramente no início, mas que agora o tratava como ao filho que nunca teve. Os irmãos de Carolina, florescendo graças a oportunidades que uma vez pareceram impossíveis. Até mesmo Beatriz, lentamente abrandando seus preconceitos frente à evidência inegável da felicidade de seu irmão. Carolina, sentada ao seu lado, apertou suavemente sua mão sob a mesa, como se tivesse lido seus pensamentos. E Rafael compreendeu finalmente que ela não havia dito "estou pronta", apenas para um compromisso romântico, mas para uma verdade muito mais profunda, que o amor autêntico não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Um começo valente para uma viagem sem mapa conhecido, onde a única certeza é que, aconteça o que acontecer, a percorrerão juntos. As cicatrizes que nos definem não são as que outros nos infligiram, pensou Rafael enquanto observava o rosto radiante de Carolina ao servir a moqueca que havia preparado com sua mãe, mas as que curamos juntos, dia após dia, com paciência infinita e amor incondicional. E nesse momento de claridade perfeita, soube que havia encontrado não apenas o amor, mas seu verdadeiro lar. Não nas paredes de uma mansão luxuosa, nem nos limites de um império corporativo, mas nos olhos de uma mulher que tivera a coragem de vê-lo completamente e, ainda assim, escolhê-lo cada dia.